Boa noite a todos. Vamos começar mais um evangelho da nossa FEMEL. E, como sempre, vamos ler primeiramente, então, uma mensagem. A mensagem de hoje é do livro Opinião Espírita, uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. No silêncio da prece. Em ti, no silêncio da prece mental, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber, em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Movimenta-se o sangue por 1000 canículos adversos, intestinos trabalham independentes de tua vontade, sustentando-te a nutrição. Pulmões arfam revolvendo o ar que te envolve. Impulsos nervosos eletrizam-te, a imensa população celular do cérebro. Miríades e miríades de unidades de vida microscópica na concha da boca. Em torno de ti, no silêncio de tua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste e dos sapatos que te calçam. A eletricidade vibra efusiante por quilômetros e quilômetros de fios, transformando-se não longe de ti em força, luz e calor. Milhares de criaturas humanas, num perímetro de algumas léguas em derredor, falam, cantam e choram sem que ouças. Outros milhões de vozes em dezenas de idiomas, nas ondas hertzianas, entrecruzam-se à tua volta sem que as registres. Raios sem conta chovem sobre ti sem que lhes assinales a presença. Inúmeros fenômenos meteorológicos se sucedem em toda parte sem que consigas relacioná-los. O planeta faz giros velozes, carregando-te em paz e segurança, sem que tomes qualquer conhecimento disso. Igualmente, no silêncio da tua prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional dirige-se, além de teus sentidos, para onde te sintonizes, através de insondáveis elementos dinâmicos. Não descreias da oração por não lhes marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te pareça mudo. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras o hino vibrante do amor puro a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino. Meus queridos irmãos, vamos então agora nos preparando para a nossa prece, fechando os nossos olhos. Jesus, amigo e Senhor das nossas vidas, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, buscando o conhecimento, buscando levar aos nossos corações os Seus ensinamentos, ensinamentos que certamente nos levará a compreender e a aceitar as dificuldades que a vida terrena nos apresenta e que talvez neste momento possamos estar vivenciando. Mas sabemos, Mestre, que com o seu amor e que com o entendimento do seu Evangelho compreenderemos melhor nossas dores, sejam elas físicas ou morais. Nos ampare, Mestre, para que assim possamos nos fortalecer no seu amor e seguir a nossa jornada, nos tornando sempre mais fraternos para com todos os que nos cercam.
Pedimos aos mentores espirituais deste Evangelho para que as nossas águas sejam fluidificadas, que nelas sejam depositados os medicamentos necessários para o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual. Que a paz do Cristo envolva todos nós. Que assim seja. Hoje será comentado o capítulo 27, Pedi e obtereis. A leitura será feita pela nossa irmã Hélida e depois os comentários ficará por conta da nossa irmã Merily. Por favor, Hélida. Boa noite. Modo de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, que já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo dever? A prece do cristão, do espírita, principalmente de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia, e de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo e sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador, e que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor para chegar até ele, branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais. Mas de que necessitais realmente? Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, o que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhes antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer, como fazem muitos dentre vós, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que vos pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembraste de pedir a vossa melhoria moral? Oh, não, tão poucas vezes. O que vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos, e depois exclamais: Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontrarias o motivo dos males que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Obrigada, Hélida. Obrigada, Maria. Boa noite, gente. Obrigada, gratidão a todos por estar aqui novamente falando com vocês, por ter essa oportunidade de comentar o Evangelho, que é algo muito importante. Eu sempre digo e gosto de frisar, para nós, é uma oportunidade para nós que estamos aqui estudando, e a gente fala que é palestrando, né? Na verdade, é uma conversa que a gente tem aqui com vocês, que para quem estuda e vem passar o ensinamento, é quem mais precisa aprender. Hoje eu vivenciei isso. Antes de começar o nosso evangelho, eu vivenciei, eu tentei pôr em prática o tema que nós vamos fazer hoje. E aí eu entendi o porquê de eu ter escolhido, eu ter sido intuída para escolher o tema da noite, para falar sobre as maneiras de orar, porque eu preciso aprender a orar. E eu não sabia que eu não sabia. Por que esse tema foi escolhido? Segunda, a gente está fazendo as segundas com Emmanuel, e no capítulo do Pão Nosso, que a gente estava estudando, dentre as nossas conversas, né, as explicações e as conversas, as interpretações, surgiu a prece
como uma forma de conversa com Deus, para a gente se equilibrar. E ainda a gente colocou no final do nosso estudo, o estudo, gente, era para falar da sabedoria divina, de uma citação de Tiago, que a gente fez o estudo do Evangelho com o Pão Nosso. E aí, no final, apareceu a prece, e a gente acha que aparece as coisas, né? Não é apareceu. O tema foi inspirado, sugerido, e eu fiquei assim, nossa, ainda falei assim no final do nosso encontro de segunda. Falei, gente, essa semana, além de vocês ficarem me ouvindo 2 vezes, haja paciência, né? Vamos tentar pôr em prática esse momento da prece, que é essa conversa com Deus, que é você parar o que você está fazendo e bater um papo com Deus. E me veio ontem, quando eu estava preparando o Evangelho, por que não falar das maneiras de orar? E aí, hoje, quando tinha acontecido, que eu achei que tinha acontecido de tudo, já que não daria certo, eu falei, Maria orando comigo, eu orando, falei, Maria, eu vou pôr em prática a minha palestra de hoje à noite. E olha a gente aqui, ó, né? Deu certo. Acontecem coisas, né? As dificuldades do dia a dia. Fui entrar para pôr, não ligava um aparelho, gente, eu estou aqui. Olha que é persistência, mas é oração e é proteção. Então, a gente chegou com esse tema ao orar aqui essa semana, e a origem, adivinha o que eu vou falar? A origem da palavra prece. A origem da palavra oração. A Marilyn e suas origens, né? Esses historiadores dão trabalho, né, gente? Eu dou trabalho mesmo, sou assim. Então, eu fui lá pesquisar, prece vem do latim prex. Preces significa pedido, súplica. E a palavra oração vem do latim oratio, discurso, prece. Então, a oração, ela pode ser uma forma, né, de súplica, de prece. Olha, a gente já começou a fazer um encaixe de um quebra-cabeça aí, né? Quais são os tipos de oração que existem? Eu estava fazendo o curso da Joana de Ângeles, e o Gelson comenta que existem 4 tipos de oração. Isso aqui antes da gente começar a comentar aqui, tá? A proposta da noite que a Elida leu para a gente. Então, essa é a introdução. A oração em que a gente vai honrar a Deus, a oração em que a gente vai louvar a Deus, uma oração que a gente vai pedir a Deus e a oração que a gente vai agradecer a Deus. E aí eu falei, nossa, eu vou falar para o pessoal, honrar e louvar, qual é a diferença? Porque pedir e agradecer, todo mundo sabe que a gente nunca agradece, né? Eu sou assim, eu só estou pedindo. Eu amo pedir. Eu vou fazer prece, Deus deve falar, eita, Jesus fala, lá vem, né? Prece também, você sabe o que é gratidão. E o que é honrar? E o que é louvar? São coisas diferentes. Então, se você pegar o que é você honrar, honrar é tratar com respeito e dignificar. Nós podemos fazer preces honrando a Deus, respeitando o poder de Deus, a infinita sabedoria e misericórdia de Deus. Não que a gente faça, mas é bom a gente entender que é possível nós termos diferentes tipos de condutas na oração. Nós estamos tratando Deus com essa dignidade, que é um ser que nos permeia, que nós estamos nele, né? Estamos nele e ele está em nós, está em todos os lugares. Nós espíritas temos esse contato com Deus que a gente não encara como sendo um homem, né? Sentado no trono de barba branca, mandando, e um vai para o inferno, outro vai para o céu, no descanso eterno, porque trabalhou 7 dias. Não é essa a ideia de Deus para o Espiritismo. É um Deus presente sempre conosco, que nos ama a todo momento. Então, em que momento nós paramos para honrar a Deus? Porque essa é uma oração profunda. É uma oração, como foi colocado na leitura, que vai envolver a nossa pequenez perante a grandiosidade de Deus. Então,
é reconhecer a grandiosidade de Deus e a nossa infinita pequenez perto dele. O louvar é o enaltecer, é o elogiar. Olha aí, o honrar e o louvar podem estar associados, né? Quando você, por exemplo, canta, né? Tem pessoas que cantam hinos de louvores, elas estão fazendo um tipo de oração. Mas nós sabemos que não precisamos falar nada decorado nas preces, que as preces e as orações, elas podem ter um caráter muito mais da nossa natureza, de uma conversa direta com Deus, com Jesus, com os nossos protetores, honrar os protetores que estão nos acompanhando. Esses dias estávamos falando, Rose colocou uma mensagem para a gente, e a gente leu lá no curso do Davi, que colocou, para mim me marcou muito, vou levar para sempre, como os nossos protetores são nossos parceiros de encarnação, e não nossas babás. Nossa, isso não foi um tapa na cara, foi um beliscão daqueles bem ardidos que dão na gente. Né? Será que eu encaro? Será que eu estou honrando este companheiro, esta companheira que dedica a encarnação a cuidar de mim? Eu tenho alguém só para cuidar de mim, você tem o seu só para cuidar de você. E mesmo assim a gente se sente sozinho. A prece é um momento em que você pode se sentir acompanhado. Mas a outra forma de prece é o pedir, que a gente quer fazer pedidos, súplicas a Deus. Lá a leitura do Evangelho fala que a gente chega a pedir para tirar as nossas provas. E depois a gente briga com Deus, porque Deus não me ouviu. Deus ouviu tanto a gente que permite que a gente passe por provas que inclusive fomos nós que escolhemos e não lembramos. Eu coloquei ontem para a gente nos nossos grupos espíritas que nós não somos, nós não temos um corpo, né? Nós não somos pessoas que estão sobre a terra que têm um espírito. Não, nós somos espíritos que neste momento têm um corpo. Nós temos que pensar, essa é a nossa busca, né? O pensar como um ser espiritual, e não como um ser de carne que tem um espírito, é diferente. Eu não sou um ser de carne que tem um espírito, não, eu sou um ser espiritual milenar que passo por esta carne nesta vida, já passei por tantas outras. Quando eu digo eu, somos todos nós. Então, as provas que nós passamos, e vamos lá na oração errada, pedimos para Deus tirar, e Deus não tira, claro. Ele quer o nosso bem, e se o nosso bem é passar pela prova, o que nos resta? Agradecer. É a gratidão o caminho. Então, a gente tem, quando a gente quer falar que vai fazer uma prece de gratidão, a gente se dispõe a fazer o quê? Eu quero agradecer as coisas boas que aconteceram. Que legal, é para fazer isso mesmo. Agora, a gente vai chegar num ponto melhor ainda quando a gente começar a agradecer as coisas ruins. E entender que tudo de ruim que acontece é para o nosso bem. Já pararam para pensar nisso? Que ninguém agradece a Deus uma catástrofe que aconteceu na vida. E aquilo é para o seu bem. Porque se não fosse, por que estaria acontecendo? Não é para a nossa evolução? E às vezes esse bem não é o bem físico, não é o bem-estar agora, por exemplo, uma cura momentânea, é uma cura que virá no futuro. Mas a nossa visão limitada nos faz só pedir e esquecer a gratidão. Olha aí, 4 tipos de preces. A prece, a oração, ela é um exercício diário que nos aproxima do nosso ser espiritual, do que a Joana de Ângeles chama de nosso self, o nosso verdadeiro eu. O nosso verdadeiro eu não é esse eu aqui, por exemplo, eu, Marilyn, que estou aqui falando. Essa é a minha face enquanto encarnada aqui na Terra. O nosso ser espiritual, ele tem muito mais possibilidades, ele é muito maior do que o que nós podemos ver na carne. É só uma partezinha dele. Então, orar é um ato de humildade, em primeiro lugar.
tá? De aceitar a grandeza de Deus, de que estamos vivendo nele, e que sua sabedoria pura e infinita guia a vida de cada um de nós, porque Deus cuida de todos os seus filhos. Precisamos saber pedir, porque muitas vezes a gente não sabe pedir, foi o que eu comentei agora. Nós temos que ver além da materialidade e aceitar quando os nossos pedidos das orações não são atendidos na hora. E do jeito que a gente quer, porque a gente quer fazer o pedido, e ainda a gente quer saber a hora que vai ser atendido, do jeito que a gente quer que seja atendido. E daí, você não é atendido, começa a fazer uma birrinha para Deus. Deus não me ama, não, porque eu não acredito mais em Deus. Qualquer coisa que acontece, coloca a sua fé em jogo, né? Como se você pudesse negociar a sua fé com Deus, chantageando Deus. Não funciona assim. E a gente se pega fazendo isso muitas vezes, né? A gente tem que se vigiar. É um momento, a prece, que a gente pode alcançar de comunhão com Deus, de senti-lo dentro de nós e de fazermos parte da criação de Deus. Então, é um momento de meditação, é um momento de contemplação. Esse momento de oração, de comunhão com Deus também é muito importante. É um momento em que a gente se abre na prece para a espiritualidade superior, nos intuir para podermos sentir e ouvir os nossos protetores. E o que a gente faz? A gente, em vez de fazer a nossa prece, eu falo por mim, nossa, tão corrido hoje. Eu vou dirigindo e vou rezando. É? E em que momento você está em contato com os espíritos superiores quando você está dirigindo e rezando? Não que você não possa fazer isso. Deve. Fique em estado de prece o tempo que quiser, mas e um momento que você reservou para isso? Em qual momento do dia existe a prece? Aí entrou a maneira de orar, né? E aí vem falando que o primeiro dever, a Elida leu aqui pra gente, tô com um livro aqui, ó. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta, a vida ativa de cada dia. Olha o que está sendo dito aqui. A sua volta à vida ativa de cada dia. Ué, mas aonde eu estava? Dormindo. O seu corpo dormiu. O seu espírito foi perambular por aí. Onde o seu espírito perambulou? Depende como você dormiu e aonde a gente vibra enquanto está dormindo. Você ora para dormir? Ai, Marilyn, eu não tenho tempo. Então. E daí o nosso espírito se desprende do corpo e vai para os lugares mais sombrios ou mais cheios de luz. Depende das companhias que nós carregamos durante o dia, das orações e das preces que nós fizemos. Então, acordou, está em contato com Deus, já é momento de agradecer. A prece é de gratidão. Então, quando ele fala dever, não é que você tem que fazer porque eu tenho, não. Eu sou obrigado a fazer. Nossa, Deus, eu rezo todo dia para jogar na cara de alguém, de Deus, não sei, do palestrante, do presidente da Casa Espírita. Não. Esse dever não é para o outro, é para você. Nós, durante a pandemia, quando nossa casa, a gente teve que fechar as portas devido ao contágio do coronavírus, para onde nós fomos? Viemos aqui no ambiente virtual. O que estamos fazendo aqui se não orar? O momento do evangelho é o momento de orar. O momento do curso de segunda é o momento de orar. O momento que tem o evangelho na sua casa é o momento de orar. Todos nós podemos reservar este momento, um momento especial e vários outros. A oração é o nosso refúgio. Então, no momento que você não está bem, para e ora. É o remédio. A oração é o refúgio e a oração é o remédio. Porque é o momento em que você vai estar em contato com Deus. Você vai se abrir à espiritualidade superior. Então, não é para você ver como um dever, como um peso, eu preciso fazer. Você tem que ter leveza e vontade de ter contato com Deus. E não aquele peso de eu tenho que fazer, senão vou ser punido. Ou senão eu não vou para o... Né, tem espíritas que falam que vão para o nosso lar quando morrer. Eu vou para o nosso lar ou vou para o umbral. Parece ter um lugar específico.
né? A gente brinca, porque a gente sabe que o nosso lar é uma das colônias, centenas que existem, né? No plano espiritual. Então, a prece, ele vai falar, a prece do cristão, a prece do espírita, gente, ela não precisa ser uma prece pronta, repetitiva. Já vi pessoas rezando, segurando seus rosários na mão e olhando lá para cima no teto, falando, nossa, ó, a telha lá está quebrada. Você fala, mas meu Deus, a pessoa estava orando ou estava olhando para a telha? Eu já vi. Ah, mas eu terminei aqui a minha oração, vixe, agora eu já cumpri meu dever com Deus. Qual é a qualidade que essa prece teve? Será que você entrou em contato com Deus realmente nessa prece? Será que você se voltou para você com essa prece repetida, mecânica, que você não pensa? A prece deve ser pensada e deve ser sentida, certo? E nós devemos ter uma humildade, que aí entra lá no segundo parágrafo, humildade com profundeza, reconhecendo todos os benefícios recebidos naquele dia, pela noite transcorrida, onde foi permitido nós estarmos mesmo sem consciência, porque mesmo sem a gente lembrar durante a noite, nos permitido que sejamos visitados por amigos queridos, por parentes, que nós sejamos levados a planos para ouvir palestras, para ampliar o nosso entendimento quando acordarmos. Então, olha lá, acordei, nossa, que maravilha. Onde eu estava essa noite? Como eu estava? Eu não lembro, mas eu confio em Deus e sei que eu posso estar aprendendo, inclusive quando eu estou dormindo. Olha que maravilha, que chance é essa, gente? Que o corpo cansa e o espírito aprende, não é? A prece deve conter, está lá no terceiro parágrafo, o pedido das graças de que realmente necessitas. Aí acabou tudo. Então, ele está dizendo assim, você pode pedir para Deus, mas peça o que você realmente precisa. E aí vem a pergunta, do que eu realmente preciso? Não é? Lembra que eu falei lá no comecinho, quando eu estava apresentando? Então, a gente vai ficar esperneando, fazendo birrinha com Deus? Ou a gente vai ter maturidade de olhar para a gente e saber o que deve ser feito de pedido ou não? A prece requer responsabilidade também, né? Mas não é porque você fala, ai meu Deus, eu estou pedindo errado, eu não vou pedir mais. Não. Deus releva. É que bom. Vocês acham que eu sei fazer prece? Sem nada. Fui estudar para aprender hoje. Hoje eu fui tentar ver se eu tinha humildade mesmo para pôr em prática isso. Eu não tenho. Eu tenho um orgulho imenso. Eu não admito que eu erro. Eu me cobro que eu não posso errar. Mas por que eu não posso errar? Caramba, se eu estou encarnada. Então, eu não tenho humildade para reconhecer nem que eu erro, eu vou ter humildade para fazer uma prece? Ou eu vou me equiparar com Deus e ficar frente a frente? Você não vai dar o que eu pedi? Não vou rezar mais. Ai, vou chantagear com Deus. É essa que eu falei que é a birrinha, que muitas vezes a gente faz sem querer, mas a gente se comporta como crianças perto do nosso grande Pai. E Ele nos perdoa, porque Ele é infinitamente misericordioso, né? Não sejamos ingratos de pedir a Deus a abreviação de nossas provas. Não sejamos ingratos, estava lá no Evangelho, de dizer que Deus não existe porque não atendeu o nosso pedido. Muitas vezes uma pessoa é tirada do nosso convívio, é levada de volta ao plano espiritual. O que a gente fala aqui, morreu. Deus não existe. Levou o fulano. Tanta gente é levada. Ultimamente tem tanta gente partindo e voltando para o verdadeiro lar. E aí você se revolta com Deus. Vocês conhecem pessoas revoltadas com Deus? Você se revolta com Deus? Pare e pensa nos pensamentos que às vezes brotam na nossa mente. Se a gente não está se revoltando muitas vezes com Deus, não aceitando as coisas da nossa vida, não tendo resignação. Ele diz assim, ingratos, se descesseis ao fundo de vossas consciências, encontraríeis em vós mesmos o ponto de partida dos males que vos queixais. Tudo aquilo que sofremos não foi castigo de Deus.
Não foi. Ou foi erro da vida passada, ou a maioria é erro dessa vida mesmo, das escolhas erradas dessa vida presente em que nós estamos agora, mas é nosso. Não vamos transferir para Deus coisa que não é dele. Eu não merecia passar por isso. Já ouviram essa frase? Eu não merecia passar por isso. E também a outra, eu mereço passar por isso. Porque daí você é a vítima também. Nossa, eu não valho nada. Então você... Ou você não merece, então assim, nós temos que começar... por que eu falo das falas que são comuns na nossa vida? Porque esse tipo de fala espontânea que sai da nossa boca, às vezes até por brincadeira, são as verdades que a gente esconde dentro da gente e que escapam. Deus, eu não mereço passar por isso. O que eu fiz de errado, Deus, para merecer isso? Quantas vezes eu falo isso, Deus, me diz, mas nem acabo de falar, eu falo, não precisa responder, Deus. Faz de conta que eu não perguntei, eu não quero saber o que eu fiz de errado, não. Já imaginou se ele para e fala, você está aqui. Quantos dias vai levar contando tudo que eu fiz de errado? Né? Então, vamos começar a mudar essa forma, né? Dessa presença de Deus nas nossas vidas. Deus não pune, Deus não castiga ninguém. Somos nós mesmos o culpado de tudo pelo que passamos. Seja dessa vida ou seja das vidas anteriores. Aí ele diz, pedi a Deus, olha, ele te dá uma sugestão na leitura. Pedi o vosso aprimoramento e vereis que torrentes de graças e consolações se derramará sobre vós. Então, pedir o nosso crescimento, saber o fazer o pedido, e não Deus me livre dessa provação, mas Deus me dê forças para passar por esta provação e eu chegar ao meu aprimoramento, e eu chegar realmente à minha melhora, porque nós estamos aqui nessa luta, né? Nessa busca. Então, Jesus dizia assim, quem tem olhos para ver, que veja, né? Tenhamos olhos para ver e corações humildes para agradecer as bênçãos cotidianas que nos são proporcionadas muitas vezes por exaustivo trabalho. Por quê? Porque nós temos força física. Então, o trabalho exaustivo é uma bênção cotidiana. Ele foi dado a você que tem força. Outras vezes, as bênçãos podem vir através de pessoas que dependem de você. E que bom, aproveitemos a oportunidade de aprender a servir. Outras vezes, as bênçãos vêm, que o que é mais doído é quando nós dependemos de alguém. Porque quando alguém depende de nós, a gente pode treinar o servir. Nós estamos podendo ajudar. E quando é o contrário? É quando nós que somos dependentes de alguém, como é dolorido, não é? Como é complicado. E aí, o que é que você vai exercer quando é você o dependente de outra pessoa? A gratidão. Eis a chance. Todas são oportunidades de crescer. Tenhamos olhos para observar essas oportunidades transando na nossa frente, em nossas vidas, a todo momento. E para encerrar, eu tenho aqui uma frase e depois eu queria trazer mais uma vez a contribuição de nossa querida amiga Rose. Ela colocou uma mensagem e eu queria encerrar com a mensagem da Rose, tá? Que ela pôs no nosso grupo de WhatsApp essa semana de oração. Para encerrar essa parte, eu ir para a final da oração. Bendigamos as bênçãos cotidianas que nos afligem por dores, com ânimo renovado por Deus, que cuida de todos os seus filhos. Com fé e gratidão, faremos uma boa caminhada nessa busca dessa comunhão com Deus através da oração. Para encerrar, a minha proposta dessa noite, eu vou ler então o texto que estava lá no nosso grupo sobre oração. Peguei o WhatsApp aqui para ler, tá? Certa vez, perguntaram a uma mulher: o que você ganha orando a Deus regularmente? Ela respondeu: geralmente não ganho nada, mas sim perco coisas. E citou tudo o que perdeu orando a Deus regularmente. Perdi o orgulho, perdi a arrogância, perdi a ganância, perdi a inveja,
perdi a minha raiva, perdi a luxúria, perdi o prazer de mentir, perdi o gosto pelo pecado, perdi a impaciência, o desespero e o desânimo. Às vezes, oramos não para ganharmos algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. A oração educa, fortalece e cura. A oração é o canal que nos conecta diretamente com Deus. Belíssimo texto para encerrarmos essa noite. Agradeço a paciência de todos. Passo a palavra a Maria. Obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigada, Madeline, por trazer esse tema tão importante e que eu particularmente gosto muito, é a prece. E que a gente possa lembrar todos os dias de dedicar, assim, um pouquinho do nosso tempo para nos aproximar de Deus, né, com a prece, e nos sentir filhos amados desse Pai tão misericordioso. Eu passo agora a palavra para o Olício, para que ele encerre, então, com uma prece. O som está fechado, Olício. Tem que abrir o som. Está aberto agora. Isso. Boa noite a todos. Eu li esse texto da nossa amiga aí, e a gente vê que a gente é tão pequeno que a gente não conhece nada da gente e quer achar que sabe bastante coisa. Aí a gente veja que a gente precisa se concentrar e se elevar para saber aprender. Então vamos nos elevar o nosso pensamento a Deus, primeiramente para agradecer. Agradecer essa chuva maravilhosa, agradecer os nossos médicos, nossos cientistas, agradecer a vacina que está nos auxiliando. Jesus, ampare e protege todos esses irmãos que estão se esforçando para nos ajudar. Nesse momento de prece, também quero pedir, direcionar essa prece, essa vibração para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para todos aqueles que estão passando por dificuldade, não financeira, mas por dificuldades espirituais. Mestre, ampare. Hoje eu lembrei de um amigo, e esse amigo vai receber essa prece também, que é o nosso amigo José, que ele possa estar sempre num plano bom, quem sabe poderá estar nos auxiliando nesse momento. Hoje a nossa irmã falou de prece decorada, mas eu não sei fazer uma prece sem encerrar com a nossa prece. Pai, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentações. Aí vai, Pai, de todo mal. Que assim seja, Pai. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja, Pai. Lício, essa é a prece que Jesus nos deixou e a prece mais linda, né? E quando é feita com sentimento, isso é que é o importante, né? A gente fala da prece decorada, é aquela prece que você fala por falar, só sai ali da boca sem o sentimento. Mas o Pai Nosso, com o coração, com o sentimento, os fluidos que, né, são dirigidos, você sabe, meu irmão. Obrigada, tá? Valeu. Obrigada a todos pela presença e espero vocês na próxima quinta-feira para o nosso Evangelho de sempre. Fiquem com Deus.